O porto de Gênova ferve de gente. Centenas de soldados brasileiros se empurram em direção à gangorra do navio, gritando, rindo, abraçando italianos que nunca mais vão ver. A guerra acabou. O Brasil chama. Cada homem carrega na mochila o peso de 2 anos longe de casa, e nos olhos a pressa de esquecer tudo aquilo. Pedro Matos não se move. Ele está no cais, a mochila aos pés, os braços ao longo do corpo. Olha o navio, olha a bandeira verde e amarela balançando no mastro e dá as costas. Nenhum soldado fez isso antes. Nenhum pracinha escolheu a Itália no lugar do Brasil. Mas Pedro carrega um segredo que torna o retorno impossível. Algo que aconteceu naquelas colinas, entre batalhas e silêncio, que mudou para sempre o que ele era e o que ele podia ser. O navio apita. A fumaça sobe. E Pedro continua parado, de costas para o Brasil, com os olhos fixos num caminho de terra que sobe para longe do porto. Se você quer entender o que fez um homem abrir mão do próprio país, fica até o final. A resposta vai mudar o que você pensa sobre o que a guerra realmente faz com um ser humano. Se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Pedro Matos nasceu numa cidade pequena do interior do Ceará, onde o horizonte era sempre o mesmo: terra seca, céu aberto e nenhuma promessa de futuro. Ele tinha 22 anos quando o nome dele saiu na lista do alistamento. Não chorou, não reclamou. Abraçou a mãe, pegou a mochila surrada e subiu no caminhão sem olhar para trás. Não porque fosse corajoso, mas porque no fundo, naquela vida, não havia muito o que deixar para trás. O treinamento no Brasil foi curto e duro. Pedro era magro, calado, do tipo que obedece antes de perguntar. Os instrutores gostavam dele por isso. Os colegas mal sabiam o nome dele nas primeiras semanas. Ele dormia na ponta do beliche, comia rápido e ficava horas olhando para o teto sem dizer nada. A guerra ainda era uma ideia distante, uma palavra nos jornais, um discurso no rádio. Ainda não tinha cheiro, ainda não tinha peso. O navio cruzou o Atlântico em semanas de balanço e náusea. Pedro passou boa parte da travessia no convés, de noite, olhando o Mar Negro. Os outros jogavam cartas, cantavam, inventavam histórias sobre o que iam fazer quando voltassem. Pedro escutava. Vez ou outra sorria, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, num lugar que ele ainda não conhecia, mas que já sentia que ia mudar alguma coisa dentro dele. A Itália recebeu a FEB com céu cinza e chão enlameado. Pedro desceu do navio e pisou em terra europeia pela primeira vez na vida. O cheiro era diferente. Pedra molhada, cinza no ar, pão assando em alguma janela fechada. As cidades estavam partidas, paredes sem teto, ruas sem nome, crianças olhando de longe com olhos que já tinham visto coisas demais. Pedro parou no meio da rua e ficou olhando para tudo aquilo. Um sargento gritou com ele para andar. Ele andou, mas algo naquele primeiro olhar ficou guardado. Os primeiros meses foram de avanço lento pelas colinas do norte. A unidade de Pedro subia, descia, acampava, esperava, subia de novo. A guerra nas montanhas italianas não era gloriosa. Era barro, frio, silêncio interrompido por explosões que chegavam sem aviso. Pedro aprendeu a reconhecer o som de cada tipo de disparo. Aprendeu a dormir em qualquer posição. Aprendeu que o medo não some. Ele só vai ocupando um espaço menor dentro do peito com o tempo. Foi numa dessas descidas que Pedro encontrou o vilarejo de Sant'Angelo. Não estava no mapa da unidade. Era pequeno demais para isso. 6 casas de pedra, uma fonte no centro, uma igreja com metade do telhado destruída. A maioria dos homens havia fugido. Quem ficou eram os velhos, as mulheres e as crianças. Pedro entrou no vilarejo junto com outros 2 soldados para verificar se havia resistência inimiga. Não havia. Só silêncio e olhos desconfiados espreitando pelas frestas das janelas. Foi ali que ele viu Luca pela primeira vez. Um menino de uns 6 anos, sozinho na rua, segurando um pedaço de pão duro com as 2 mãos. Pedro parou na frente dele. O menino não fugiu, só olhou sério, com aquela seriedade estranha que as crianças da guerra desenvolvem cedo demais. Pedro tirou da mochila um pedaço de chocolate americano que guardava fazia dias.
colocou na mão do menino. Luca olhou para o chocolate, olhou para Pedro e pela primeira vez esboçou algo que podia ser um sorriso. Aquele gesto não durou 10 segundos, mas Pedro pensou nele por dias. Na semana seguinte, a unidade acampou perto de Sant'Angelo por 4 dias aguardando ordens. Pedro voltou ao vilarejo mais de uma vez. Oficialmente para verificar a situação dos civis, na prática para ver se Luca estava bem. Foi numa dessas visitas que conheceu Rosaria. Ela era a mãe do menino. Viúva desde o 2º ano de guerra, sustentava o filho sozinha com o que conseguia plantar num pequeno pedaço de terra atrás da casa. Era uma mulher de poucas palavras e olhar direto, do tipo que não pede ajuda, mas aceita quando vem com respeito. Pedro não falava italiano. Rosaria não falava português. Mas existe uma linguagem que não precisa de tradução. A de quem está cansado, a de quem perdeu, a de quem ainda assim acorda de manhã e continua. Eles se entendiam nisso. Pedro começou a trazer mantimentos quando podia. Ela cozinhava e dividia com ele. Luca sentava entre os dois e comia em silêncio, com aquela seriedade de sempre, como se já soubesse que aquilo era frágil e podia acabar a qualquer momento. Os meses seguintes foram de vai e vem. A unidade avançava, recuava, avançava de novo, e toda vez que acampava perto de Sant'Angelo, Pedro encontrava um motivo para voltar ao vilarejo. Às vezes levava comida, às vezes apenas aparecia, sentava do lado de fora da casa com Luca e ficava ali até o sol baixar. Rosaria começou a deixar a porta entreaberta quando ele estava por perto. Um dia trouxe uma cadeira para o lado de fora sem que ninguém pedisse. Eram gestos pequenos, quase invisíveis, mas entre 2 pessoas que não compartilham idioma, são esses gestos que dizem tudo. Numa noite de chuva forte, Pedro chegou ao vilarejo encharcado depois de uma missão que havia durado mais que o planejado. Rosaria abriu a porta, olhou para ele de cima a baixo e, sem dizer uma palavra, fez sinal para ele entrar. Aqueceu água, trouxe uma toalha áspera, colocou pão e vinho na mesa. Pedro comeu em silêncio, com Luca dormindo no quarto ao lado. Quando terminou, Rosaria retirou os pratos e ficou parada perto da janela, olhando a chuva do lado de fora. Pedro ficou olhando para ela. Havia algo naquela cena. A chuva, o silêncio, a mulher de costas, que parecia mais com casa do que qualquer coisa que ele havia sentido nos últimos anos. Foi a primeira de muitas noites assim. A guerra avançou. A unidade se moveu para o norte, e Pedro ficou semanas sem voltar a Sant'Angelo. No fronte, os combates ficaram mais pesados. Numa noite de março, a colina que a unidade defendia foi atacada por 3 horas seguidas. Pedro atirou, recuou, atirou de novo. Quando o silêncio voltou, havia 2 colegas mortos ao lado dele. Ele ficou parado olhando para os rostos deles por um tempo que não sabia medir. Depois pegou a arma e foi para a próxima posição. Era isso que se fazia. Era isso que se podia fazer. Mas naquela noite, deitado no barro, Pedro tirou do bolso um pedaço de papel amassado e começou a escrever. Não era uma carta para a mãe no Ceará, era uma carta para Rosaria. Escreveu em português, sabendo que ela nunca ia entender uma palavra. Escreveu sobre o medo, sobre os colegas mortos, sobre o cheiro de terra molhada que de alguma forma lembrava o sertão. Escreveu que pensava nela e no Luca toda vez que precisava de um motivo para continuar andando. Dobrou o papel. Guardou no bolso. Não enviou. Essa carta ficaria com ele por muito tempo ainda. E o que estava escrito nela era apenas metade do que Pedro ainda não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. A guerra terminou num dia de maio, que parecia igual a todos os outros. Nenhum clarão, nenhum discurso que chegasse até as colinas onde Pedro estava. Foi um soldado mais novo que chegou correndo com um pedaço de papel na mão, gritando que a Alemanha havia se rendido. Os homens ao redor de Pedro gritaram, se abraçaram, dispararam para o ar. Pedro ficou de pé, quieto, com a espingarda apoiada no ombro, olhando o céu como se esperasse que ele mudasse de cor para confirmar a notícia. Não mudou. O céu continuou cinza, mas a guerra tinha acabado. Nos dias seguintes, a unidade começou a se reorganizar para o retorno. Listas foram feitas,
Datas foram marcadas, nomes foram chamados. O clima no acampamento era de festa contida. Os homens queriam ir embora, mas havia uma burocracia lenta e pesada que os segurava. Pedro usou esse tempo para voltar a Sant'Angelo. Não havia nada que ele precisasse confirmar, nenhuma dúvida que precisasse resolver. Havia apenas a certeza de que não conseguia partir sem se despedir de Rosaria e de Luca. E a sensação, incômoda e honesta, de que essa despedida ia ser mais difícil do que ele estava preparado para admitir. Rosaria abriu a porta antes mesmo de ele bater, como se soubesse que ele ia aparecer naquele dia. Luca estava sentado no chão brincando com 2 pedaços de madeira que ele havia transformado em soldados. Quando viu Pedro, largou tudo e correu para abraçar as pernas dele. Pedro ficou parado por um segundo, surpreso com a força daquele abraço pequeno. Depois abaixou, pegou o menino no colo e ficou assim, em silêncio, por um tempo longo demais para ser apenas despedida. Jantaram juntos naquela noite. Rosaria cozinhou com o pouco que havia na despensa, um caldo grosso, pão velho, um pedaço de queijo que Luca devorou antes que ninguém pudesse disputar. Pedro comeu devagar, olhando para os dois, tentando guardar aquilo na memória como quem tira uma fotografia com os olhos. Luca dormiu na cadeira, antes do prato ficar vazio. Pedro o levou para a cama, cobriu com o cobertor surrado. Ficou parado na porta do quartinho por um momento, ouvindo a respiração tranquila do menino. Quando voltou para a sala, Rosaria estava de pé perto da janela. Virou para ele e disse algo em italiano que Pedro não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente. Ela estava grávida. O filho era dele. Pedro ouviu, ficou olhando para ela por um tempo que não soube medir, e então sentou na cadeira mais próxima, como se as pernas tivessem decidido por conta própria que não iam mais aguentar o peso. Não era uma surpresa absoluta. Havia uma possibilidade que ele tinha empurrado para o fundo da cabeça nas últimas semanas, uma conta que não tinha coragem de fazer. Mas ouvir em voz alta, naquela sala pequena com o cheiro do jantar ainda no ar, era completamente diferente. Pedro passou aquela noite sentado do lado de fora da casa, olhando as estrelas sobre as colinas toscanas. Pensou no Brasil. Pensou na mãe no Ceará, que devia estar contando os dias para o filho voltar. Pensou no que significava chegar em casa com uma italiana grávida num país que mal entendia por que os soldados tinham ido para a Europa. A sociedade brasileira de 1945 não tinha vocabulário para aquilo. Não tinha espaço, não tinha tolerância, não tinha compaixão para um pracinha que havia deixado um filho na Itália e outro vindo a caminho. E havia algo mais, algo que Pedro ainda não tinha admitido em voz alta para ninguém. Ele não era mais o mesmo homem que havia subido naquele caminhão no Ceará. A guerra o havia desmontado por dentro e remontado de um jeito diferente, mais silencioso, mais pesado, com peças que não encaixavam mais no lugar de antes. O Brasil que ele deixou era um lugar onde ele sabia quem era. A Itália o havia transformado em alguém que ele ainda estava tentando entender. E Rosaria, e Luca, e aquela casa de pedra em Sant'Angelo eram as únicas coisas que faziam sentido nesse novo arranjo. Voltar seria trair tudo isso. Mas ficar tinha um preço alto demais para calcular naquela noite. Na manhã seguinte, Pedro voltou ao acampamento. O sargento responsável pela lista de embarque o chamou para confirmar o nome. Pedro disse que estava com febre, que não conseguia andar direito, que precisava de mais alguns dias. O sargento olhou para ele com aquele olhar de quem já viu soldado inventar desculpa antes. Não disse nada. Anotou. E Pedro saiu da tenda sabendo que havia comprado um tempo pequeno, dias, talvez uma semana. Esse tempo ele usou inteiro em Sant'Angelo. Ficou ajudando Rosaria na terra, consertando uma parede que havia rachado no inverno, ensinando Luca a amarrar o calçado de um jeito que o nó não soltasse. Eram coisas pequenas, domésticas, quase ridículas, perto de tudo que havia acontecido nos últimos 2 anos. Mas era exatamente essa pequenez que Pedro precisava. Cada prego no lugar, cada sulco na terra, cada nó no cadarço era uma prova de que havia vida depois da guerra. Uma vida que ele podia construir com as próprias mãos, num lugar que havia escolhido, ao lado de pessoas que haviam escolhido ele de volta. O último dia de embarque chegou.
Pedro acordou antes do sol. Ficou deitado ouvindo a respiração de Luca no quarto ao lado. Levantou devagar, pegou a mochila, a mesma mochila surrada que havia saído do Ceará, e foi até a porta. Parou. Ficou olhando para a rua ainda escura, para as pedras do calçamento, para a fonte no centro do vilarejo que gotejava água fria o dia inteiro. Então, ouviu passos atrás dele. Era Rosaria. Ela não disse nada. Só ficou parada no corredor, com os braços cruzados, esperando. Pedro virou para ela. Ela o olhou com aqueles olhos diretos de sempre, sem súplica, sem pressão, sem promessa. Apenas um olhar que dizia: a escolha é sua, e eu vou respeitar qualquer uma. Pedro colocou a mochila no chão. Não disse uma palavra. Não precisava. Rosaria assentiu uma vez lentamente e voltou para dentro. Pedro fechou a porta atrás de si e ficou parado no meio da pequena sala, ouvindo o silêncio da casa. Um silêncio diferente do silêncio das trincheiras, diferente do silêncio do navio. Era um silêncio que tinha cheiro de pedra e de terra e de manhã começando. Era o silêncio de uma decisão tomada. Mas Pedro ainda não sabia o tamanho do que havia acabado de abrir mão. E o peso disso ia chegar de um jeito que ele não estava preparado para carregar. Pedro não se mudou para dentro de uma vez. Foi acontecendo aos poucos, da forma como as coisas verdadeiras costumam acontecer. A mochila ficou num canto da sala por dias. Depois as roupas foram para uma gaveta. Depois o casaco foi parar no gancho perto da porta, ao lado do casaco de Luca. Ninguém anunciou nada. Ninguém precisou. Os primeiros meses foram os mais duros. Pedro não tinha documentos italianos, não falava a língua direito, e o vilarejo de Sant'Angelo era pequeno demais para guardar segredos. Os vizinhos sabiam que ele era brasileiro, que havia ficado depois da guerra, que morava na casa da viúva Rosaria. Alguns aprovavam em silêncio. Ele trabalhava, não causava problema, tratava bem o menino. Outros viravam o rosto quando ele passava na rua. Pedro aprendeu a ignorar os dois lados e a focar no que havia na frente dele. A terra era o que ele entendia melhor. Cresceu no sertão, sabia ler o tempo pelo céu, sabia quando a terra estava seca demais ou úmida demais. A Toscana era diferente do Ceará em quase tudo: o verde, o frio, a chuva regular. Mas a lógica da terra era a mesma em qualquer lugar do mundo. Pedro passou os primeiros meses transformando o pequeno pedaço de solo atrás da casa num lugar que produzia de verdade. Rosaria olhava para aquilo e não dizia nada. Mas havia um alívio nos olhos dela que ele aprendia a reconhecer. O italiano veio aos poucos, com erros e risadas e muita paciência de Luca, que havia decidido que ensinar Pedro era uma tarefa pessoal sua. O menino passava horas apontando para objetos e falando o nome em italiano, exigindo que Pedro repetisse até acertar a pronúncia. Pedro errava de propósito às vezes só para ouvir Luca rir. Era a primeira vez em anos que ele ouvia uma criança rir desse jeito, sem susto, sem medo, com o corpo inteiro. A filha nasceu em fevereiro de 1946. Pedro estava do lado de fora da casa quando ouviu o choro. Ficou parado no frio, com as mãos nos bolsos, até a parteira abrir a janela e acenar. Ele entrou. Viu Rosaria exausta, mas acordada. Viu o embrulho pequeno nos braços dela. A menina tinha os olhos fechados e o rosto amassado de recém-nascida. Pedro ficou olhando por um longo tempo sem conseguir dizer nada. Depois colocou um dedo na mão dela. Os dedinhos se fecharam em volta do seu dedo com uma força que não fazia sentido naquele corpo tão pequeno. Chamaram a menina de Helena. Com Helena no mundo, a vida em Sant'Angelo ganhou um ritmo. Pedro trabalhava na terra de manhã, ajudava um fazendeiro vizinho à tarde em troca de dinheiro, voltava para casa ao entardecer. Rosaria cuidava dos filhos. Vendia o que produzia no mercado do vilarejo mais próximo. Foi aprendendo a confiar em Pedro de um jeito que ia além da necessidade. Não era uma vida fácil. Era uma vida real, com contas e cansaço e discussões pequenas e silêncios que às vezes pesavam. Mas era uma vida que Pedro havia escolhido, e isso fazia diferença. O que não havia escolhido era o vazio que ficou do outro lado. A mãe no Ceará não sabia onde ele estava.
O exército brasileiro havia registrado Pedro como desaparecido. Não desertor, não morto, apenas desaparecido. Uma palavra que cabia em muitas situações e não explicava nenhuma. Ela esperou meses. Depois, esperou anos. Perguntava para quem voltava, mandava recado por quem ia, acendia vela toda domingo. Uma vez, um soldado brasileiro que havia passado pela região antes de embarcar, deixou uma mensagem com um padre do vilarejo vizinho. Dizia apenas que havia um pracinha chamado Pedro Matos, vivendo em Sant'Angelo, que estava vivo e que tinha ficado por vontade própria. O padre repassou para um comerciante que viajava até Gênova. Dali, a notícia foi passando de mão em mão por meses até chegar ao Ceará como um rumor sem forma. A mãe de Pedro nunca soube se era verdade, mas acendeu a vela assim mesmo. Pedro nunca escreveu, não porque não quisesse, mas porque não sabia como explicar uma escolha que ele mesmo ainda estava tentando entender. Luca cresceu rápido, com aquela seriedade de sempre transformada em determinação de adolescente. Aos 15 anos, já trabalhava ao lado de Pedro na terra. Aos 18, no início dos anos 60, decidiu que queria estudar engenharia numa cidade maior. Pedro juntou o dinheiro que pôde, vendeu parte da colheita e colocou o menino num ônibus para Florença com uma mochila nova e um aperto de mão que durou mais que o normal. Luca virou engenheiro. Casou. Teve filhos. Voltava para Sant'Angelo todo o verão com a família inteira, e os netos de Rosaria corriam pelo mesmo quintal onde ela havia plantado tomates durante a guerra. Helena cresceu diferente do irmão, extrovertida, barulhenta, cheia de perguntas. Desde pequena perguntava para o pai sobre o Brasil. Como era o calor? Como era o sertão? Por que ele havia ficado? Pedro respondia o que podia, cortava o que não conseguia dizer, mudava de assunto quando a conversa chegava perto demais de algumas coisas. Helena cresceu sabendo que tinha uma avó do outro lado do mundo, uma mulher que nunca conheceu, cujo rosto nunca viu, cujo nome Pedro pronunciava raramente e sempre com um cuidado que soava quase como dor. Foi Helena quem encontrou a carta. Pedro tinha 73 anos quando adoeceu. Ficou na cama por semanas com Helena cuidando dele, Luca vindo de Florença nos fins de semana. Numa tarde em que ele dormia, Helena organizava a gaveta do criado mudo e encontrou um pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo, com escrita em português que ela não entendia. Levou para Pedro quando ele acordou. Ele olhou para o papel por um longo tempo sem pegar. Depois estendeu a mão, segurou, ficou assim. Helena perguntou o que era. Pedro ficou em silêncio por um momento. Então disse, em italiano com sotaque que nunca havia sumido completamente. É uma carta que escrevi numa noite em que 2 homens morreram ao meu lado. Escrevi para sua mãe. Nunca enviei. Helena perguntou por quê. Pedro dobrou o papel de novo, devagar, com o cuidado de quem manuseia algo que pode desaparecer, e disse, porque naquela carta eu admito que havia ficado com medo, não da guerra. Medo de voltar para um lugar onde eu não cabia mais. E isso era difícil demais de colocar em palavras para alguém que eu amava e que nunca ia entender. Ficou em silêncio por um momento. Depois olhou pela janela para as colinas toscanas, verdes e quietas naquela tarde. Mas a Itália entendeu. Pedro Matos nunca voltou para o Brasil. Mas também nunca foi embora da guerra. Ela ficou dentro dele, dobrada como aquele papel amarelado, guardada num lugar que só abria quando o silêncio pesava demais. O que ele construiu em Sant'Angelo não foi fuga. Foi a única resposta honesta que um homem destruído por dentro conseguiu dar para uma vida que exigia reconstrução. A FEB mandou para a Itália milhares de brasileiros. A maioria voltou. Alguns ficaram enterrados nas colinas do norte. E apenas um, nessa história, ficou de pé, de costas para o navio, com uma escolha no lugar da mochila. A história dos pracinhas não cabe só nas batalhas. Ela cabe também nos silêncios, nas cartas nunca enviadas, nos filhos que cresceram sabendo que tinham uma avó do outro lado do mundo e nunca puderam abraçá-la. Essa é a herança que a guerra deixou. Não só nas medalhas, mas nas vidas que ela dobrou para um lado que ninguém havia planejado.
Se essa história chegou até você, ela merece continuar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que os pracinhas brasileiros foram muito mais do que soldados. E antes de sair, vai lá no comentário fixado. Deixamos lá um conteúdo escrito exclusivo que aprofunda ainda mais essa história. Tudo o que você viu aqui tem muito mais por trás. Comenta também de qual cidade e país você está assistindo. Cada nome nessa lista é uma prova de que a memória da FEB ainda está viva.